Eu carrego os meus vizinhos até hoje, carrego no bom sentido, quer dizer, compartilho e convivo com os amigos que eu fiz no CTA e que foram amigos do meu pai, os filhos, até hoje eu convivo, tenho contato. A gente passava Natal junto, a gente às vezes viajava junto com outras famílias, então eu continuo convivendo com esses amigos, com esses vizinhos. Isso é muito interessante, você comentou. Apesar da amizade ter nascido na infância, com certeza ela é desprovida de interesse. Então, espera-se uma amizade muito mais sólida, né? Uma amizade para a vida toda. Mas esse sentimento, ele acontece assim com muita frequência até hoje, né? Dos encontros. Existia uma comunidade muito antes do Facebook, criada pelo Cássio, né? Com fotos, Orkut, contando né? causos. Antes do Orkut, do Orkut. Facebook, ele criou uma página na internet onde as pessoas colocavam foto e causos, interessantíssimo. E isso foi promovendo encontros, churrascos, turmas. Então, as pessoas que moraram no CTA, nas suas gerações, têm contato hoje intenso. E eu fico assim, abismado, assim, como é que o meu vizinho até hoje, eu encontro ele semanalmente. Os meus amigos de infância, no mínimo uma vez por mês, está se falando. E muitas vezes você tem amizade na vida adulta e tal, de 10, 20 anos de trabalho e tal, e você não tem aquele sentimento que tem as amizades construídas lá. Tá certo que foi na infância, nesse período que você solidifica muito mais a amizade. Antes de existir essas coisas, eu, por exemplo, escrevia muitas cartas. Então, o correio também era uma coisa intensa na vida da gente, né? E mesmo sem a tecnologia, você mantinha contato com as pessoas que iam embora e continuavam escrevendo, porque tinha família que vinha, ficava alguns anos e ia embora. Mas a gente Especialmente os militares, né? Civil também. Se transferia e a gente mantinha contato via carta. Então, tenho muitos amigos dessa época, dos vizinhos. Quando a gente pensa em vizinho, a gente pensa em vizinho de porta, né? A gente pensa em vizinho do bloco da frente, vizinho do bloco de trás, vizinho, todo mundo. Ou de uma época que você morou num lugar ou em outro. Então, isso é. Eu me sentia muita vontade para fazer qualquer coisa lá. Tem um episódio que, não sei, a Suzy e o Flávio devem lembrar, que tinha um cogumelo que dava debaixo da árvore do eucalipto, que deve ter sido importado da Austrália e que nascia lá. E esse cogumelo é como se fosse uma bola, assim, que quando você jogava ele, saía uma fumaça amarela. E isso era a bomba amarela que a gente chamava. Então a gente fazia guerra disso. Tinha uma turma que jogava isso em caminhão na Dutra. Aí já era uma outra história, né? Já virou irresponsabilidade. Já virou. Mas tudo bem. Mas Eu nunca participei, mas eu fiquei sabendo que tinha. Não, mas a gente fazia. As meninas pegavam, juntavam para os meninos e a gente fazia guerra entre um H e outro. O 17 vai atacar o 22 e aí fazia essa coisa da bomba amarela. E tinha uma guerra de mamona também, né? Guerra de mamona. Tinha o Calota Caiu, na Dutrinha. Então, uma arte. A gente tinha o prazer de colocar fogo no mato, na frente, no bosque, na frente do 17. Para ver foi a movimentação, ou duas vezes que isso aconteceu. Uma ou duas? Não foram. Foram dezenas, né? Dezenas de vezes. Que a gente colocava fogo no mato para ver o reflexo do fogo nos vidros, porque a gente achava legal colocar fogo no mato. É verdade. A gente simplesmente não pensava, mas a gente achava lindo colocar fogo no mato. Então, a sensação de liberdade era extensiva à transgressão que a gente... Tinha algumas coisas, né, de quando o ônibus vinha, o pessoal preparava guerra de ovo no ônibus. Seja... Tinha uma coisa interessante que não foi exatamente a minha geração, mas
2, 3 anos a mais eu vi muito fazer. O pessoal combinava de subir no telhado para ver as moças tomando banho. Então sabia as casas onde estavam as moças, daí ficavam ali a noite toda esperando a hora do banho para tentar enxergar. Era um perigo danado, porque tinha que subir no telhado, virar a cabeça, olhar para o vidro onde não era a parte fosca, né? Então era um perigo danado. Depois que chegaram as mobiletes, né, as motos, fugir dos guardinhas era uma transgressão grande, né? Não entrar pela portaria principal do CTA, tinha um furo na cerca, né? Então, não podia sair de moto do CTA, nem entrar, não podia ver que o menor estava dirigindo. Então, você saía por uma grade arrebentada e voltava por ela, quando te pegavam, davam um rolo, te levavam no CPR, chamavam seu pai, né? Tinha algumas coisas assim. Eu lembro muito do Réveillon, que saiu um grupo de bicicletas com latinhas amarradas na bicicleta, né? E fazia um barulho estrondo, porque eram 20, 30 bicicletas, né? E já quase passamos o ano novo retido lá no CPR, esperando o pai ir lá buscar a gente. Mas eram brincadeiras assim, que eu não considero grandes transgressões, né? Dentro da juventude. Eu lembro de passear pelo ITA, no INPE acho que não, mas tinha IAE, esses órgãos que hoje eu imagino que deve estar super policiado. O moleque entrava lá à noite, ficava passeando, fazia o que quisesse carregar coisa, levar embora, sabe? Quisesse detonar alguma coisa, não tinha uma viva alma tomando conta disso aí. Chico, né? Eu lembro do túnel de vento. Você foi passear lá também? Que até hoje é o único na América Latina para testar a turbina do avião e tal. O pessoal ia dentro do túnel para andar de skate. Pois é. Dentro do túnel de vento, é uma coisa assim hoje. Impensável, né? Mas naquele tempo não tinha essa paranoia de segurança que existe hoje. E isso ajudava a gente a sentir-se mais livre, né? Também. 90% das expedições eram por curiosidade. Não existia depredação. Não existia, era curiosidade. Era ir para o ITA, visitar os laboratórios do ITA, ou para a biblioteca, ou a própria granja do CTA. Eu lembro de passear na granja, de ver o que tinha na granja. Para a gente era passear, não tinha a coisa de depredar. Então não tinha essa coisa da segurança. Né? Não tinha. Tinha uma que a gente ficava se escondendo na guarda, que era deitar na pista do aeroporto para ver os aviões descendo, assim. Então você vê com muita proximidade os aviões chegando. E assim que descobriam, né, aí avisavam a torre, mandavam os guardas atrás da gente. E aí aquela fuga de bicicleta. Mas isso é porque você é mais novo, porque quando teve a primeira feira aeroespacial, no CTA, eu lembro de eu ficar assim horas e horas, bem na cabeceira da pista, naquele lugar que tem um quadriculado, eu ficava numa árvore, que tinha uma árvore ali, olhando os aviões para ficar pertinho. Não tinha ninguém tomando conta. É porque ele é bem mais novo que eu, então ele deve já... Depois eu lembro que apareceu no CTA uns guardinhas que ficavam andando, né, que chamavam Denorex, não sei porquê, tinha um capacete, você lembra? Denorex é por causa daquela propaganda do shampoo, né? Parece, mas não é. Que houve uma terceirização, aquele não guarda civil. Era guarda civil. Terceirizado, né? Então chamava de Você não Denorex. lembra? Eu lembro dos guardias, mas não lembro Desse detalhe, né? desse detalhe. Mas então, antigamente não existia isso, mas aí, talvez, não sei porquê, começaram a botar essa segurança caminhando aí pelo CT. Eles andavam a pé, né? Andavam a pé de bicicleta. De bicicleta. Existia uma certa mística no CTA, talvez porque as coisas acontecessem lá um pouco antes. Como era muito cheio de estrangeiro, então eles traziam as tendências, né? Demorava muito mais antigamente para as modas chegarem e tal. Então eles traziam da Europa, dos Estados Unidos, chegava antes no CTA. Então esse pessoal mais curioso da cidade queria saber. Então tinha essa mística de querer frequentar o CTA para poder pegar as coisas antes de chegar na cidade, que a cidade já era mais interiorana e naturalmente recebia essas influências bem mais tarde, né? Nas férias vinham as novidades também, porque eu Nas lembro, férias? Porque o número de crianças aumentava muito no período de férias. Os netos, havia os netos Famílias. do professor Catanhete, vinha muita criança. Eu mesmo, muitas vezes. Você muitas vezes vinha para as férias, sua família inteira, já chegavam lá 5, 6 crianças a mais. E aí vinha do Rio, vinha de vários lugares, e aí eles vinham com novidades também, né? Do Rio, né? Tinha isso. Era a capital, hein? Vinha do Rio, vinha de São Paulo, vocês vinham com novidades.
morava lá, a gente não tinha noção que a gente estava morando numa casa do Neymar, que era uma casa com pé direito altíssimo, que era uma casa muito diferenciada. A coisa do conviver com o vizinho, as grandes não tinha muro, assim, praticamente. divisão no jardim, não existia essas coisas. O próprio mobiliário da casa, fogão elétrico, era uma coisa pra gente tão normal, os armários eram americanos, o fogão era americano, pra gente era uma coisa tão normal que a gente não sentia nada. Pra gente era uma casa ótima para fazer bagunça, cabana. Você colocou que a sua mãe queria os filhos dentro de casa, né? Isso, acabei de lembrar da minha mãe. Minha mãe fazia questão de que a casa fosse um lugar para os filhos conviverem e trazerem os amigos. Durante muito tempo, a casa da minha mãe o sofá virou um barco, porque a gente estava brincando de barco, aí todos os crianças pequenos vinham fazer, ou a gente acampava nas casas da minha mãe, ou a gente fazia peça de teatro com a Mirinha Altman, com os vizinhos na sala da casa da minha mãe, e montava e ficava lá semanas com a coisa de trazer para dentro de casa. E os espaços eram muito grandes. Então, essas são as lembranças boas. Eu lembro que minha mãe falava que era horrível, mas para uma criança que igual eu era ótimo. Dava para trepar no telhado, dava para passar de uma janela para outra. Era muito legal o espaço, porque acho que ele concebeu o espaço para ficar uma coisa meio única, assim, sabe? Para não ter muita separação. Então, para criança era ótimo isso aí. Eu gostava. Não lembro muito da minha mãe reclamando da casa, não. Assim. Mas é que a sua mãe é mais intelectual, ela trabalhava fora, né? A minha mãe ficava dentro de casa. Então ela achava que era ruim de limpar, era muito quente a casa, alguma coisa. Porque imagina, como que vai limpar aquela altura lá? Entendeu? A sua mãe acho que não pensava muito nisso. Eu lembro de uma questão. A gente não tinha muita noção do projeto Niemeyer, a gente não tinha esse valor, né? Não. Na época. Mas eu lembro de São José, era uma época também muito fria. Eu lembro do calor. Eu lembro o pessoal reclamando assim, que no verão era muito quente e no inverno era muito fria. Mas a gente não tinha noção do valor, não tinha conceitos de técnica, né, da arquitetura, não tinha isso. É mais essa questão que a Suzy falou mesmo, da convivência, da porta aberta, da casa sempre escancarada, dessa coisa de casa cheia. Então você falou de casa, uma coisa que era muito legal era assim, a casa entupiu o ralo da pia. A gente discava lá para alguém. Na prefeitura. Na prefeitura e alguém Do falava, CTA. do CTA e falava, olha, entupiu o ralo da pia. Vinha alguém da manutenção arrumar o ralo da pia. O vizinho quebrou um vidro, é uma coisa tão natural a manutenção, né? Que pra gente... E até hoje funciona assim. Então, mas era uma coisa fantástica, Era né? muito fácil, né? Era muito fácil isso, Era. né? Agora não tem essas coisas. Né? Eu já ouvi várias pessoas falando assim que o pessoal do CTA tem uma marca registrada. Parece que ninguém cresceu, ninguém virou adulto, sabe? Porque viveu uma coisa tão maravilhosa que ninguém quer passar para a próxima etapa, que é se tornar responsável e virar adulto. Então a adolescência foi uma continuidade da infância, né? E é verdade, eu não estou brincando não, eu estou falando isso, parece piada, mas é verdade. A gente tem essa qualidade, né? De levar com a gente essa irreverência, essa coisa de tornar mais leve tudo que a gente faz, né? De não ter tanta seriedade, né? Seriedade no sentido ruim, claro, né? Eu cresci. Eu acho que eu cresci, que eu envelheci, todas essas coisas. Bom, o corpo sim. Não, mas mentalmente também. A adolescência não foi uma coisa natural, eu não lembro de ter tido crises de adolescência, eu estava sempre muito ocupada, fazendo muita coisa. Eu estudava, eu comecei a trabalhar muito cedo, ou na escolinha, ou fora, no instituto, antes de estar formada, eu também estava trabalhando. A gente fazia balé, fazia corte e costura, eu fiz voa vela, eu fiz paleologia, quer dizer, estava sempre muito ocupada, não dava tempo para ter crise. Eu não lembro de ter crise.
Não tenho essas coisas. Eu acho que cresci, fiquei super responsável, cumpri horário. Essa é exceção. Cumpri horário. Eu acho que a gente leva uma leveza, mas isso não significa que eu acho que a gente não cresceu. Tá bom. Eu acho. E você, Sabe uma Flávio? pergunta que outro dia me fizeram, achei interessante. Eu estava num ambiente de mentes privilegiadas, né? Pois Digamos é. assim. Né? Foi reunido ali, talvez, as maiores cabeças do mundo. Né? Essa concepção da criação do ITA. E a gente vê poucos filhos que fizeram o próprio ITA ou que tiveram imensa dedicação no mundo, sobressaiu de uma forma assim espetacular, ou propriamente seguiu a carreira do pai. Eu vejo muito pouco isso, poucos exemplos. Eu estranho assim, eu acho que tem muito a ver com o protecionismo que nós tivemos na criação. Eu sempre fui muito protegido. Ou tem muito a ver com o grau de autonomia que a gente adquiriu. Eu acho que essa grande liberdade que a gente teve acabou dando uma autonomia para a gente. Pra gente ir em busca daquilo que a gente realmente quer, né? Eu acho que tinha ser. isso. É, Eu vejo sim. mais assim, não por ter a redoma ter tolhido as pessoas. Pelo contrário, eu acho que como a gente teve liberdade, a gente teve autonomia Para escolher e a gente foi em busca de outras coisas. Isso aconteceu comigo, com certeza. Eu acho que a gente tem coisas positivas em Aquela relação. cultura miscigenada. Uma coisa... Então abriu o horizonte assim para todo mundo e eu vejo pelo outro lado. Entendi. Mas eu acho que tinha que ter alguns exemplos a mais de aluno do ITA, por exemplo. De professores assim, eu não lembro de... Talvez o Eudir, do Coronel Eudes, né? Mas eu não lembro assim de gente que... Que seguiu a carreira do pai, você tá falando? Que teve ali dentro daquele celeiro de mentes, assim, né, teve essa parte intelectual muito destacada. Eu acho que em outras áreas, não necessariamente sendo aluno do ITA, em outras áreas. Eu acho que isso Não tem correlação. não tem correlação. Não sei. Outro dia me perguntaram sobre isso, eu fiz essa reflexão. Eu acreditei que fosse realmente o protecionismo que nós tivemos, né? Tem essa escolha que você falou, todos nós temos a liberdade da escolha, conhecemos várias áreas, né? Mas tem raros exemplos, né? Tem raros exemplos.